Porque eu vou ser o que tu dizes que eu serei. Eu vou ver os teus propósitos se cumprir. Eu vou viver tuas promessas de vitória, vitórias em ti. Quero te convidar a cantar isso. Porque eu vou ser o que tu dizes que eu serei. Eu vou ver os teus propósitos se cumprir. Eu vou viver tuas promessas de vitória, vitórias em ti. Porque hoje eu declaro, porque hoje eu declaro a tua vitória sobre todo medo, sobre toda angústia, sobre toda depressão. Hoje eu declaro, porque hoje eu declaro a tua vitória, Deus, a tua vitória sobre todo medo, sobre toda falta de fé, sobre tudo aquilo que me prende. Hoje eu declaro, porque eu vou ser, porque eu vou ser o que tu dizes que eu serei. Eu vou ver os teus propósitos se cumprir. Eu vou viver tuas promessas de vitória, vitórias em ti. Porque eu vou ser o que tu dizes que eu serei. Se você crê, canta isso. Eu vou ver os teus propósitos se cumprirem na vida. Eu vou viver tuas promessas de vitória, vitórias em ti. A gente pode continuar nesse clima. Eu quero convidar você a adentrar sobre esse mistério que é o mistério da adoração. Viver na intimidade com Deus é se permitir adentrar no mais profundo coração do Senhor e entrar num processo de intimidade, de contrição, de quebrar paradigmas, de quebrar tudo aquilo que nós acreditamos que seja o querer de Deus, mas hoje Deus te convida e te mostra a não viver somente os teus quereres, mas idealizar na tua história e na tua vida o sonho dele para você. Eu te convido com toda espiritualidade a acreditar. Talvez você que entrou agora não está entendendo nada, falando assim: Driele, você está cantando muito positivismo, porque eu vou ser o que tu dizes que eu serei, eu vou viver os teus propósitos. Meu líder e minha líder, eu não trabalho com positivismo, mas eu acredito no Deus do milagre, no Deus que é cumpridor de promessa. Eu acredito naquilo que eu não vejo, porque a minha descendência é Abraão. Ele é o pai da fé. E eu acredito, eu creio piamente que aquilo que Deus prometeu sobre a tua história, uma palavra que o Senhor direcionou sobre o teu caminho, é aquilo que Ele vai cumprir. Na verdade, eu quero corrigir, eu quero dizer que Ele já cumpriu. Ei, talvez você esteja no tempo do propósito, rumo à tua promessa, mas Ele é o único que conhece o teu futuro. Ele é o único que conhece o teu futuro. Por isso nós cantamos essa verdade e nós declaramos com ordem de governo vitória. Eu declaro vitória sobre a tua vida. Eu declaro vitória sobre tudo aquilo que estava morto dentro da tua espiritualidade, porque Deus quer fazer um renovo. Ei, Lázaro, vem pra frente.
que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e retornou à Galileia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fadigado já da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água e Jesus lhe disse: dai-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Disse-lhe então a samaritana: como sendo judeu, tu me pedes de beber a mim que sou samaritana? Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, a quem é que te diz: dá-me de beber? Tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela disse: Senhor, nem sequer tem vasilha e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que lhe darei nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água jorrando para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui para tirá-la. Jesus disse: vá chamar teu marido e volta aqui. A mulher lhe respondeu: não tenho marido. Jesus lhe disse: falaste bem, não tem marido, pois tivesse 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Nisto falaste a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram nessa montanha, mas vós dizeis: é em Jerusalém que está o lugar onde eu preciso adorar? Jesus lhe disse: acredita-me, mulher, vem a hora e que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é o Espírito, e aqueles que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. A mulher lhe disse: sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: sou eu. Presta atenção. Jesus disse para você: sou eu que falo contigo. Naquele instante chegaram seus discípulos e admiravam-se de que falavas com uma mulher. Nenhum deles, porém, lhe perguntou: o que procuras? Ou o que falas com ela? A mulher então deixou seu cântaro e correu à cidade, dizendo a todos: vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria ele o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. Enquanto isso, os discípulos rogaram-lhe: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: tenho para comer um alimento que não conheceis. Os discípulos se perguntavam uns aos outros: por acaso alguém lhe teria dado de comer? E Jesus lhe disse: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Nós vamos parar por aqui. Por que nós começamos cantando essa canção? Porque eu vou ser aquilo que tu dizes, Senhor, que eu serei. É uma convicção de fé. Mas nós vamos começar lá no capítulo 4, onde diz no versículo 1, que naquela época estava rolando um bafafá, uma fofoquinha básica, sabe? Isso que acontece no nosso meio.
que infelizmente é aquela famosa competição de ego, onde as pessoas falam, esse cura mais que outro, aquele cura mais que outro. Exemplo, Rafa prega X, Adriele prega Y, e há aquela competição. E diante desse bafafá todo, Jesus não quis ser conivente com competição. Sabe por quê? Porque o campo é grande demais. Ei, o campo é grande demais, ele tem necessidade de serviço, de servo. Enquanto nós paramos nas competições, enquanto nós paramos nas comparações, a nossa adoração não é uma adoração que alcança o céu, mas é uma adoração que para nos nossos quereres, nos nossos coitadismos, nos nossos vitimismos. E aí quando chega aquela espetadinha básica, ao invés de você deixar e não olhar para trás e seguir em frente ao teu propósito, você para naquilo. Jesus deixou a Judeia e retornou à Galileia. Ele deixou para trás as falácias, os falatórios. Ele deixou para trás a humilhação, a comparação e focou na promessa, no destino. Ei, Deus tem uma Galileia preparada para você. Deus tem uma Galileia te esperando. Enquanto você ficar esperando e aguardando na Judeia, você vai morrer no meio do caminho. Presta muita atenção, meu lindo e minha linda. Ei, Deus tem uma Galileia preparada para você. E é o primeiro exemplo que Jesus, algumas chaves que nós vamos trabalhar nesse evangelho, para que Deus possa mudar a chave do teu coração e te desestacionar. Sai do estacionamento, movimenta rumo a uma adoração perfeita, a uma adoração em espírito e em verdade. E o primeiro passo é: larga a comparação, larga aquilo que te prende, larga as cadeias da Judeia. Para de comparar o teu ministério com XYWZ. Ah, mas eu queria ser, eu queria alcançar. Ei, olha para a tua Galileia. Presta atenção, Deus tem uma Galileia reservada para a tua vida. E naquele momento em que Jesus deixou a Galileia deixou a Judeia, e retornou à Galileia, algo muito importante que a gente precisa ver nesse evangelho era preciso. Jesus disse que era preciso passar pela Samaria. Meu lindo e minha linda, os samaritanos não se davam com os judeus. Os dois chocavam, porque um era um povo pagão que adorava um Deus de barro, e os outros eram os judeus, onde vinha a salvação, onde eles acreditavam nisso. Então presta atenção. Ei, Jesus disse que era preciso passar pela Samaria. O que é precisar? É uma necessidade. Diferente de, eu vou passar pela Samaria. Porque no meio da Judeia, nós vamos falar geograficamente, da Judeia até a Galileia, Samaria está no meio. Mas quando eu não quero passar por um caminho ruim, eu tenho o desvio, eu tenho a possibilidade de desviar o meu caminho. Mas Jesus não quis desviar o caminho daquilo que é desagradável. Jesus não quis desviar o caminho daquilo que aparentemente era ruim. Pelo contrário, Jesus disse: eu preciso passar pela Samaria. Eu quero te perguntar, qual é a tua Samaria hoje? Qual é o lugar que você precisa passar, mesmo que você não esteja querendo, mesmo que você fale: eu quero que Deus resolva, eu quero que a situação se resolva por si, eu quero que o meu passado fique escondidinho aqui, mas eu não quero mexer. Hoje eu quero dizer para você alcançar a tua Galileia, será preciso você passar pela Samaria, mesmo que essa Samaria vá doer, mesmo que essa Samaria vá te incomodar, mesmo que você tenha que mexer no teu passado e curar feridas, mesmo que você tenha que tocar o dedo na ferida, para que Deus venha curar e restaurar a tua história, para que você tenha força de chegar na Galileia, você vai precisar parar na Samaria. Jesus precisou passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região onde Jacó tinha dado, a seu filho José, e ali se achava uma fonte. E naquele lugar, naquela cena, naquele cenário, aparece uma mulher, uma samaritana. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós não queremos passar pela Samaria porque nós olhamos o todo. Mas na Samaria não tem uma multidão, tem apenas uma pessoa. Eu quero dizer para você,
Se for preciso você reconstruir uma história inteira para salvar uma alma, Jesus diz: eu preciso passar pela Samaria. Ele precisou passar pela Samaria por causa de uma mulher. Ele sabia do propósito que tinha no meio do caminho. Ele sabia que, deixa eu falar geograficamente, da Judeia até a Galileia é 3 horas de viagem. Mas se Jesus passasse pela Samaria, essa viagem seria de 6 horas. Vale a pena esperar mais 3 horas de viagem? Eu quero dizer para você, vale a pena você esperar 6 horas de viagem, sim, quando você tem uma vida eterna para alcançar e uma promessa para adquirir. Agora, se ele não tivesse passado pela Samaria, talvez ele não chegaria na Galileia e teria morrido no meio do caminho. Talvez seja essa a sua história. Você não quer mexer aonde já está quietinho ali. Essa é a minha história. Eu não queria mexer naquilo que estava quietinho, mas o Senhor me convidou a duras penas. Volta na Samaria, volta na tua essência, volta na tua história. Enquanto você não curar, enquanto você não encontrar essa samaritana que está naquele poço, Jesus estava me esperando. Ei, eu sou, você é a samaritana que está naquele poço à espera de Jesus. E Jesus hoje resolveu passar na Samaria por causa de mim, por causa de você. Ei, Jesus escolheu o Retiro Íntimos para devolver para você uma adoração concreta de intimidade. Não uma adoração que passa em 3 horas, mas que, se for preciso, passa em 6 horas, 6 anos, uma década, 40 anos, uma quarentena, o tempo que for necessário, porque Jesus sabe que Ele precisa da tua alma. Ei, não é só você que tem sede de intimidade, mas Ele tem sede de você. Ele tem sede de mim. E presta atenção, aquela samaritana chegou ao poço para tirar água. Meus lindos, minha linda, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, na década de hoje, você ser amante de alguém não é tão escândalo. Mas naquela época, ela era uma samaritana amante, já tinha tido vários maridos. Imagine a vergonha de uma mulher pegar um cântaro e saber que ela tem que passar pelo mesmo caminho todos os dias. E olhar, se deparar com olhares, com julgamentos, com pessoas dizendo: ela é justamente aquela que vai beber água, ela que vai sujar o poço, é aquela que tem amantes, é aquela prostituta. Talvez você esteja aqui assistindo, tem tido muitos apontamentos, pessoas olhando para você: não, você não tem jeito, você não dá, você é uma drogada, você é um drogado, você tem vida dupla. Ei, imagina aquela samaritana saindo de casa com o teu cântaro vazio, sabendo que vai passar por humilhações e humilhações, e quando ela chega ao poço, você vê claramente uma personalidade traumática. Porque quando ela se depara com Jesus e ela sabe que ele é judeu, e ele pede para ela: dá-me de beber. Qual que foi a primeira resposta dela? De defesa. É uma resposta traumática. É uma resposta de alguém que já está acostumado com os julgamentos. E ainda mais sendo de um judeu. Ele é muito santo para mim, eu sou muito pecadora para ele. Ei, Jesus escolheu passar na Samaria para dizer para mim e para você: é do jeito que você está que eu te quero. A adoração em espírito e em verdade está dentro, de um cântaro que está vazio. Porque não existe fonte de água viva, não tem como colocar água dentro de um cântaro cheio. Tem como você colocar água dentro de um cântaro que está vazio, de um cântaro que está sendo humilhado, às vezes até quebradinho, pingando um pouquinho de gotas. Ei, mas não importa, Deus quer encher o teu cântaro. Por isso Ele passou pela Samaria, pela Adriele, por você. Quantos apontamentos, quanta humilhação você tem passado, filha? Quanta humilhação você tem passado, meu filho? Ei, chega de julgamento. Jesus está sentado naquele poço, esperando você vir com o teu cântaro vazio, e está dizendo para você: dá-me de beber. Presta atenção, não é ela que pede para Jesus, é Jesus que pede para ela. Porque Jesus se abaixa, se iguala, dizendo: ei, somos iguais. Ei, você é minha escolhida, você é o meu escolhido, e eu só estou aqui na Samaria por você. Por você, pela sua história, pelo teu passado. Presta atenção. E aí, no momento que ela fala: ei, mas você é um judeu?
Como sendo judeu, tu me pedes de beber? A mim que sou samaritana? É uma resposta grosseira, uma resposta de defesa. Mas Jesus, com amor, disse: se conhecesses o dom de Deus, a quem é que te diz, dá-me de beber? Tu é que lhe pedirias, ou seja, em vez de você pediria, e ele te daria água viva. E ela disse: Senhor, nem sequer tem uma vasilha, o poço é profundo, de onde, pois, tirais água viva? Presta atenção. Quando você é casado, você não tem nojo de beber no mesmo copo da pessoa, ou quando você namora. Mas quando é uma pessoa desconhecida, que você não tem intimidade, você não vai beber do mesmo copo, da mesma vasilha, ainda mais se tratando de uma samaritana e um judeu. O judeu jamais beberia do mesmo copo e do mesmo ambiente. Já estava estranho a cena, porque eles estavam no mesmo lugar. Segundo, ele queria água do cântaro dela. Jesus, presta atenção, o processo de intimidade, ele não só quer você, mas ele quer beber da fonte de água viva que existe no teu cântaro. Ele quer o teu, ele já quer aquilo que você já tem, ele quer usar aquilo que você já tem. Mas não, eu quero o cântaro do outro, eu quero o dom do outro, e a minha adoração se torna uma adoração vazia, se torna uma adoração comparativa. Mas hoje o Senhor está dizendo para você: hey, eu quero intimidade, por isso que você está no íntimos. Eu quero do teu cântaro, do teu cântaro. Não me importa se está sujo, se tem baba, se tem covid, tá nem aí para isso. Ele quer do teu, é do teu que ele quer. E aí ela se assusta. És porventura maior que o nosso pai Jacó? Começa a desafiar Jesus. Quantos de nós fazemos isso? Ah, porque eu sou homossexual. Ah, porque eu vivo uma vida desregrada. Ah, porque ele é Jesus, ele é demais pra mim. Ah, mas eu sou separada, eu sou divorciada, eu fui abusada sexualmente pelo meu pai, pelo meu primo, pelo meu tio. Eu sou impura, eu não posso, eu sou... Ele não, ele é muito santo. Jesus está dizendo pra você: somos iguais. Eu quero o teu cântaro, eu quero a tua água que você tem pra me oferecer. Hey, eu quero. Ele está na beira do poço, somente te esperando. Ele escolheu caminhar 6 horas, não são 3, 6 horas, e de encontro a todos os julgamentos, para olhar só para você nesse retiro íntimos e dizer para você: dai-me de beber, só para você, só para você. Ele é um Deus exclusivo para a tua alma. Ele é um Deus predileto, que ama o teu coração. Ele conhece o teu cântaro. E ele responde: aquele que bebe dessa água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der tornar-se-á naquela fonte de água jorrando para a vida eterna. Disse-lhe essa mulher, olha essa mulher traumatizada, olha a Adriele, olha você dizendo: Senhor, dá-me dessa água viva, para que eu não tenha mais que vir aqui. Ela não estava preocupada em só encher o teu cântaro, ela estava preocupada no caminho. Ela não queria mais passar pela humilhação de todos os dias, pegar um cântaro vazio e ser humilhada, apontada. Ela falou: Senhor, dá-me, porque a humilhação é demais. Ali Deus começa a quebrar um coração. Ali Deus começa a cutucar o cântaro assim, ó, tuf, 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 e a quebrar tudo aquilo que está duro. Esse coração seu que está revoltado. Ah, mas Deus não cumpre a minha promessa, só fala de propósito o tempo todo, que tem... Hey, Deus está quebrando. Calma. Ele está quebrando para dizer para você: eu não só vou encher o teu cântaro, como eu vou te libertar de todo o processo da humilhação. E nunca mais você vai precisar vir nesse poço, pegar essa água aqui, porque a água que eu farei jorrar de dentro para fora. Ah, ela queima por dentro e transborda por fora. Ei, é essa água que Ele quer te dar. Presta atenção. Jesus disse: vai, chama o teu marido. Muitos olham para essa passagem e falam: mas Jesus precisava humilhar ela? Jesus já sabia. Não, Jesus não quis humilhar.
Deus quis entender um coração contrito, porque um coração contrito não tem vergonha de se expor diante da verdade. Ei, Deus não quer apontar o teu pecado. Pelo contrário, Ele quer saber até onde está a tua entrega. Qual é o tamanho da tua entrega? É isso que Ele quer. E quando Ele disse para ela, exatamente assim, cadê o teu marido? E ela, com toda a sinceridade, disse, eu não tenho marido. Sim, não tenho marido. E Jesus revelou para ela, não com um olhar de condenação, não com um olhar de humilhação, mas Ele trouxe a promessa, dizendo, acredita-me, mulher, vem a hora em que nessa montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai, vós adorais o que não conheceis, porque para os samaritanos eles adoravam no monte, eles adoravam em vários lugares, os deuses deles de madeira, de ferro, sei lá do que, de qual era o material, argila. Mas o Senhor está convidando ela a viver uma adoração real, uma adoração que começa de dentro para fora, onde Ele diz, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, meu lindo e minha linda, você entrou no íntimos agora, porque o Senhor tem preparado a tua promessa, não é para amanhã, não é para o futuro, começa agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aquele que os adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Eis a promessa que o Senhor tem para a tua vida. Ei, Ele não olha o teu pecado, Ele está passando na Samaria da tua vida para dizer, pode ser 6 horas, pode ser uma quarentena, pode ser 40 anos, pode ser o tempo que for necessário, mas eu passo pela Samaria, porque eu preciso de você, eu preciso do teu sim, eu preciso da tua verdade, e eu não quero beber do meu copo, eu quero beber do teu cântaro. Jesus diz para você, Ele quer intimidade, porque um espírito que adora em verdade, por isso que Ele disse para ela, cadê o teu marido? Porque Deus quis a entrega dela, a verdade, e é isso que eu te convido agora, meu irmão, entregue a tua verdade, não importa o que você cometeu 1 segundo antes de entrar nessa live, nesse retiro, o que importa é a integridade do teu coração, porque Ele te quer de volta. Levanta, Samaritana, levanta, Raabe, levanta, Maria Madalena, porque a adoração que o Senhor tem para fazer na tua vida é uma adoração concreta. Ei, por isso nós cantamos com essa verdade, você vai ser aquilo que Deus disse que você seria, você vai ver os propósitos se cumprirem na tua vida. Sabe por quê? Não é porque a Adriele é positiva, mas é porque a Adriele acredita no Espírito que é de verdade. Ei, para de buscar o cântaro do Rafa é bonito, o cântaro da Adriele é bonito. Não, Ele quer usar os teus dons. Ele deixou a Judeia e foi para Galileia. Por quê? Porque Ele sabia que no meio do caminho dói. É desagradável passar pela Samaria e contemplar o pecado, mas se você não passa pela Samaria e renuncia o asco dos samaritanos, você não chega na Galileia. Depois disso, Jesus ainda ficou com eles. Por causa de uma mulher, Deus converteu muitos samaritanos. Ei, por causa de você, da tua conversão, Deus vai converter a tua casa, Deus vai converter tua família, Deus vai converter teu ministério, Deus vai converter sua cidade, Deus vai converter os teus vizinhos. Ei, deixa brotar esse espírito em verdade, essa fonte de água viva, deixa brotar, deixa e acredite, e declare vitória sobre a tua casa, declare vitória sobre o teu ministério, e deixa que essa fonte de água viva inesgotável te dê de beber, e beba da água que brota do teu coração. Ei, é sangue que está jorrando, deixa jorrar, porque aonde jorrou sangue e água, jorrou cura, aonde derramou ferida, derramou cura. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre o teu ministério, um recomeço, mas não um recomeço qualquer,
que tu dizes que eu serei. Eu vou ver e eu vou ver os seus propósitos se cumprir. Eu vou viver tuas promessas de vitória, vitórias em ti. Hoje eu declaro, porque hoje eu declaro a tua vitória sobre todo pecado, sobre todo pecado, sobre toda iniquidade, sobre todo medo. Eu declaro sobre o casamento, sobre as famílias. Eu declaro a vitória de Deus sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre o teu ministério, sobre tudo aquilo que te prende, todas as cadeias. Eu declaro: Ei, você é a Samaria.